Sejam todos bem-vindos à série Viva com Propósito. Esse é o 6º episódio da nossa série e caso você ainda não tenha assistido aos episódios anteriores, você pode fazer isso quando terminarmos esse vídeo, porque a nossa série ela é uma série contínua e não episódios isolados. Os episódios vão se completando a cada capítulo. Então você pode fazer isso clicando no card que vai aparecer aqui em cima na sua tela, para ter acesso aos episódios anteriores, e eu também vou deixar aqui no link da descrição, aqui embaixo, todos os vídeos anteriores, ok? E hoje nós vamos continuar a nossa série vendo o 5º propósito de Deus para a nossa vida. Nós já vimos até aqui alguns pontos importantes. Nós vimos que Deus nos criou com o propósito único de nos amar e que o primeiro propósito dele para a nossa vida é amar a Deus e conhecê-lo. O segundo propósito, que ele nos criou para fazermos parte da sua família. O terceiro, que nós devemos aprender a amar o próximo. O quarto propósito, que Deus nos criou para sermos como Jesus Cristo. E o quinto propósito, que é o nosso tema de hoje, é Deus nos criou para servi-lo. Há aproximadamente 7 bilhões de seres humanos no planeta hoje e nenhum deles é igual a você. Seu padrão de voz, padrão ocular, a química no seu organismo, sua impressão digital, nenhum ser humano é igual a você. Deus não é igual aos homens. Deus sobrepassa a dificuldade e a adversidade. Deus não copia nem clona. Nada na história antes de você foi igual e nada na história depois de você será igual. Já dizia Heráclito de Éfeso, filósofo que viveu entre 540 e 470 a.C. Nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque se ele voltar a tomar banho novamente, nem o rio é o mesmo, nem ele é o mesmo. Através desse pensamento lógico de Heráclito, nós podemos ver a grandeza do nosso Deus, que não se limita nem copia nada. Deus te fez de forma original para cumprir um plano original. Quem copia é o homem, esse sim, copia, imita, distorce muitas coisas. Mas isso não vem ao caso agora, vamos focar aqui no nosso tema. Deus nos criou para servi-lo. Lembre-se disso, no céu nós vamos servir a Deus e Ele quer que nós venhamos aprender isso aqui na terra, o verdadeiro significado do servir. Você já reparou como somos tão diferentes uns dos outros? Somos cheios de particularidades, nós gostamos de algumas coisas, outras não. Nos interessamos por algumas coisas, outras não chamam a nossa atenção nem um pouco. Algumas coisas nos agradam, outras não damos a mínima. Temos gostos diferentes, paixões diferentes, um olhar diferente para ver as coisas. Você vai encontrar pessoas que se identificam com você na forma de gostar por gostar das mesmas coisas. Quando as pessoas começam um relacionamento, por exemplo, no namoro, tudo é mil maravilha. Os gostos são os mesmos, as palavras são as mesmas, gostam de fazer sempre as mesmas coisas, tudo parece um mundo perfeito, até o dia do casamento. Quando as pessoas se casam e começam a conviver no dia a dia, é que nós vemos como nós somos diferentes uns dos outros. E parece que esse talvez seja um pouco do humor de Deus, se torne algo engraçado. A gente se apaixona e ama alguém tão diferente da gente. Como algumas pessoas dizem por aí já faz algum tempo, os opostos se atraem. E nós só conseguimos enxergar isso, ou isso só começa a fazer diferença nas nossas vidas, no momento que nos casamos e começamos a viver próximos uns dos outros. Mas essas diferenças não são e não deveriam ser o problema quando nós entendemos isso com clareza. Alguns gostam de rotina, outros gostam de variedade. Alguns gostam de trabalho em grupo, outros são mais individualistas. Alguns são bons com os números, outros com animais, outros com letras. E isso não há nenhum problema nisso. Alguns gostam de café e outros acham, por exemplo, o café horrível. E eu me pergunto, como pode um ser humano na face da Terra viver sem um cafezinho? O que seria da minha vida sem um cafezinho? Imagine que monótono e que chata seria a vida de todos se todos gostassem das mesmas coisas. Nós precisamos das diferenças uns dos outros. Foi por isso que Deus nos criou de forma única. Nosso Criador é perfeito e pensou em tudo exatamente como deveria ser.
Cada experiência que temos em nossa vida nos forma e nos transforma, e nada nos transforma mais de maneira profunda do que quando nós servimos a Deus. Quando nós servimos, nossas experiências nos dão forma, nós vamos sendo transformados à imagem daquele que nos criou. Em Efésios 2, versículo 10, nós encontramos o seguinte versículo: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja, Deus nos fez para as boas obras, para servi-lo. E uma boa palavra que ajuda a resumir boas obras é a palavra ministério. Nem todos somos pastores, mas com certeza todos nós temos um ministério. Algumas pessoas sentem dificuldades em servir porque dizem não saber como servir, são incapazes de servir porque não sabem como. Mas cada um de nós, como vimos até aqui, somos diferentes uns dos outros e é nessas diferenças que nós podemos servir. Temos talentos diferentes, habilidades diferentes e são essas particularidades que nos permitem servi-lo com maestria. Talvez você esteja pensando, mas no céu nós veremos a Deus e o vendo fica mais fácil de servir, porque aqui sem vê-lo é muito difícil para servir. Mas a Bíblia diz que nós servimos a Deus quando nós servimos o nosso próximo. Servimos a Deus quando servimos o próximo. Jesus ensinou isso aos seus discípulos, dizendo, quando vocês fazem a esses pequeninos que vocês veem aqui, vocês fazem a mim. Foi Jesus que nos deixou essa grande lição. E aqui fica uma pergunta: o que você tem feito pelo seu próximo? Como você tem servido as pessoas próximas a você? Porque nós servimos a Deus quando nós servimos o próximo, aqueles que nos cercam. Em 1 Pedro 4, versículo 10 está escrito: cada um exerça o dom que receber para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E é muito importante que nós tenhamos essa disposição e venhamos aprender a servir. Por que isso é importante? Para que o mundo seja um lugar melhor, para que esse mundo que nós vivemos se torne um lugar melhor. Isso depende de mim, isso depende de você. Ouça isso, para que o mundo seja um lugar melhor, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos fazer o nosso melhor. Como? Servindo a Deus e servindo ao nosso próximo. Ficar reclamando que o mundo está ruim, que o nosso país está ruim, que tudo está assim porque as autoridades que foram eleitas por nós mesmos não estão fazendo nada, é culpa apenas deles. Agirmos assim e pensarmos assim é um grande erro. Nós somos responsáveis por transformar o mundo e eu acredito verdadeiramente nisso. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, servindo a Deus e servindo as pessoas próximas a nós, mesmo que isso seja pouco aos nossos olhos e o pouco que cada um de nós vamos fazer ao redor do mundo, sem dúvida, lá no futuro fará grande diferença para o lugar que nós vivemos. Que Deus te abençoe e que juntos nós possamos servir sempre a Deus e ao nosso próximo. Nesse episódio eu vou ficando por aqui e não deixe de interagir com a gente, contando suas experiências, curtindo, compartilhando, deixe seu comentário, fale pra gente aquilo que você está sentindo, porque isso é muito importante para nós. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.